Olá, meu aluno, muito boa tarde. Nesta linda tarde de quarta-feira, nós vamos estar iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Quero cumprimentar vocês, quero dizer que espero que todos estejam bem. Cumprimento também aos senhores pais que assistem esta aula. E aí nós vamos para a nossa aula de hoje, ok? Nós vamos continuar falando das nossas classes de palavras, que são muito importantes. Nesse slide eu quero mostrar para vocês o que a gente já viu de classe de palavra, okay? O que já estudamos de gramática. Eu já falei para vocês lá no início, né, nas primeiras aulas, que a gramática, né, a partir de agora ela vai ser dividida dessa forma, morfologia e sintaxe, né? Tem a questão de fonética também, que está dentro da gramática, mas já passamos, vocês viram no sexto ano. E eu quero focar com vocês nesses dois pontos, tanto morfologia como sintaxe. Só que você só pode ir para a sintaxe quando saber toda a morfologia, ok? É uma sequência, você só pode ir para uma quando souber da outra. Quando souber de morfologia, nós vamos para a sintaxe. E de morfologia, né, eu já falei para vocês o que é essa morfologia. Morfologia é a classe de palavras, é aquela palavra que é o que estuda, né? A classe de palavras é o que organiza, né? As mais de 400 mil palavras que nós temos na língua portuguesa. Já falei para vocês isso, né? Mas o aprendizado ele vem através da repetição, então vou repetir novamente, né? Vou repetir e dizer, né, que nós temos várias palavras na língua portuguesa e as classes elas vão dividir. Cada palavra vai para uma classe. E aí você precisa saber quais são as palavras de cada classe. Vocês com certeza já sabem identificar quais são as palavras que vão para a classe do substantivo, né? Que são aquelas palavrinhas que dão nome a tudo que existe. Então, se você lê uma palavra, aquela palavra dá nome para uma coisa que existe, joga na classe do substantivo. Nós já vimos os artigos, que são 8 palavrinhas, ok? Que eles determinam ali os substantivos. Nós temos o o, a, os e as, uma, uns e umas, ok? Lembrando que tem palavras que podem estar em mais de uma classe, né? No caso do o a pode, o a e o ele pode ser pronome, né? Pode ser artigo. O a pode ser preposição, nós vamos ver isso na frente também. Então tem palavras que fazem parte de duas classes, ok? Então fiquem espertos isso aí. Quando tiver essas palavras eu vou estar mostrando a vocês. O adjetivo, que são aquelas classes, a classe de palavras que dá nome que dá características, melhor dizendo, ao substantivo, né? Ele vai dar características, vai dar qualidades ali para o substantivo. Nós vimos os pronomes, né? Finalizamos os pronomes, que são aquelas palavrinhas que substitui o nome. Nós vimos ali os tipos de pronome, pronome pessoal, pronome de tratamento. Nós vimos os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos. E aí esses pronomes, né, eles vão ajudar, no caso os pronomes retos, vão ajudar a conjugar o verbo. E nós vamos hoje estudar o verbo, né? Eu já deixo para vocês claro que verbo é junto com o substantivo é o cara das classes de palavras. Por quê, professor? Porque é através do verbo que você vai aprender a sintaxe, que é a nossa próxima, vamos dizer que a sintaxe e vai estudar a função de cada palavra. E o verbo é a base para isso. Quem já estudou comigo, eu sempre falo, né? Vai examinar uma frase, uma oração, vai começar sempre identificando o verbo, ok? Então nós vamos rever algumas coisas que já conhecemos de verbo, ok? E a gente vai aprofundar o nosso conhecimento muito neste texto, nesse tema verbo. Nós vamos ver aí bastante coisa de verbo, ok? Então provavelmente que durante um mês a gente vai falar um pouquinho, né, de verbo. Hoje a gente vai ver só o conceito, depois a gente vai ver como é que se conjuga, depois a gente vai ver ali os tipos de verbos, ok? Então tem várias coisas de verbo para a gente rever, que você esteja atento, porque ó, é muito importante. Verbo, ele é o cara.
bem importante e bem legal se estudar, ok? Então vamos lá conhecer o nosso amigo verbo, entender o que é ele, né? Então, eu costumo dizer que verbo é a palavra que demonstra uma ação, ok? Ele demonstra uma ação, o verbo demonstra um estado e o verbo demonstra um fenômeno da natureza, ok? E ele pode aparecer de várias outras formas. Eu coloquei de forma conjugada, mais para a gente entender ah, como que ele se apresenta numa frase. Mas ele não se apresenta só de forma conjugada. Eu coloquei aqui para vocês pegar esses exemplos e entender, ok? Então tem um exemplo aí, ó. O povo todo correu para lá. Ela continua belíssima. Ontem choveu muito. Essas palavrinhas que estão destacadas, turma, elas são verbos. Mas por quê, professor? Vamos entender. O conceito diz, né? Eu vou repetir, é a palavra que demonstra uma ação, um estado e um fenômeno da natureza. Então o verbo, ele vai expressar três coisas, né? Nós temos os verbos de ação, nós temos os verbos de estado, nós temos os verbos de fenômeno da natureza. Começando pela ação. O que é um verbo de ação? O verbo de ação, ele vai demonstrar uma ação decorrida no tempo. Ele vai dizer, ele vai mostrar ali para você, ok? Que alguém está fazendo uma ação. Por exemplo, né? Se eu falar a palavra corrida, presta atenção, se eu falar a palavra corrida, ela está dando o nome para uma ação. Mas se eu falar a palavra correu, ela já está expressando uma ação, ela já está dizendo algo que alguém fez. Então, corrida é substantivo, porque dá nome para uma ação. Já a palavra correu, ela é um verbo. Por quê? Porque ela demonstra algo que alguém fez. Ela vai demonstrar algo, né? Uma ação, alguém se movimentou para fazer aquela ação. Por isso chamamos de verbo de ação, porque é um verbo que está, a palavra que está demonstrando uma ação decorrida dentro de algum tempo, dentro de alguma, né, dentro do tempo transcorrido ali no momento, ok? O que é um verbo de estado, professor? Estado é Ceará, é Paraíba, é Pernambuco? Não, né? Esse verbo de estado ele está se relacionando a algo que pode, uma palavrinha, que pode ser conjugada, mas que não tem ação. O verbo de estado ele não tem ação, enquanto o verbo de ação, ok? Ele é caracterizado pela ação daquele que praticou, o verbo de estado ele não demonstra ação. Mas professor, como é que eu vou saber se aquela palavra é um verbo ou não? Você vai ler a palavra e vai ver se essa palavra ela aceita ser conjugada. Se aquela palavra ela pode ser conjugada ou se ela vem de outra palavra que pode ser conjugada. Por exemplo, né? Ela continua belíssima. Ela é verbo. Você vai dizer, claro que não, porque professor, ela eu já aprendi que é um pronome. Mas por que que ela na realidade não é verbo? Porque ela não está demonstrando, ok? Nenhum estado, não está demonstrando nenhuma ação e ela não pode ser conjugada. A palavra ela, né, tenta conjugar aí. Como é que a gente conjuga um verbo? Usando o eu, tu, o ele, nós, o vós, o eles, né? Eu, ela, tu, dá certo? Tu, ela, nós, elas, não dá certo. O verbo continua, né? A palavra continua. Ah, professor, continua vem de outra palavra. Qual é a palavra? Vem do verbo continuar. Você, quando lê a palavra, você já entende que ela vem de outra. Continua vem de continuar. E continuar pode ser conjugado, porque eu posso dizer eu continuo, tu continuas, ele continua, nós continuamos. Então, você vê que essa palavra ela aceita, né, uma conjugação. E se a palavra aceita a conjugação, ele é verbo. Então, lembre-se, para identificar o verbo dentro da frase, você vai ler a palavra, né? Os mais experientes já vão de imediato olhar para a palavra e dizer, opa, aquilo ali é verbo. Mas você que está aprendendo agora, você vai olhar para a palavra, vai ver se ela vem de outra palavra e se ela aceita a conjugação. Se ela aceitar a conjugação, ela é o verbo, ok?
Mesmo que no caso dos fenômenos da natureza, mesmo no caso do fenômeno da natureza, ela não tem como você conjugar, né? Não tem como o ser humano conjugar, mas ela vai aceitar a conjugação mesmo assim, ok? Então veja bem, ó. Ontem choveu muito. Choveu, é um fenômeno da natureza. Chuva, né? É um fenômeno da natureza. Mas chuva, ela não pode ser substantivo, ou não pode ser verbo, porque chuva está dando nome para uma coisa que existe. Então a palavra chuva, ela não é verbo. Já a palavra chover é verbo, porque vai demonstrar a ação da chuva, ok? E está se referindo a algo da natureza. Então os verbos de fenômeno da natureza é muito fácil de você identificar. Então nós, recapitulando, verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Como que eu sei, professor, identificar um verbo? Olhe para a palavra que está na frase. Vejo se ela pode ser conjugada. Vejo se ela vem de outra palavra que pode ser conjugada, né? Ah, o povo todo correu para lá. Povo, ó, não pode ser conjugado. Povo também não. Todo não, também não, né? Eu todo, tu todo também não dá certo. Correu, correu vem de correr. E correr eu posso conjugar, né? Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. Então, você vai identificar dessa forma o verbo em cada frase, ok? Então, verbo é isso aí que eu te falei. O verbo pode expressar estado, ação, estado, fenômeno da natureza. Nós temos verbos de ação, nós temos verbos de estado, nós temos verbos de fenômeno da natureza. Mais para frente você vai entender para que serve cada um desses verbos, ok? E nós vamos, para finalizar, mostrar para vocês como é que esses verbos eles são divididos, né? A gente divide esses verbos pelas terminações deles, que a gente chama também de conjugação verbal. Os verbos estão agrupados em 3 conjugações. Nós temos primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Então, a gente examina o verbo e as 2 últimas letras, né, que finalizam ali. Nós temos as vogais A, E e I, juntamente com o R, que vão me dizer qual é a conjugação que esse verbo pertence. Então, primeira conjugação são os verbos terminados em AR, segunda conjugação, os verbos terminados em ER, e a terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Muito fácil isso, né? Basta você ler a palavra, identificar a palavra e ver em qual conjugação este verbo ele pertence. Primeira, AR, segunda ER, terceira IR. Professor, por que isso é importante? Porque quando você for conjugar o verbo, né, colocar lá o verbo junto com os pronomes, vai ter diferença, né? Os verbos da primeira conjugação, eles são conjugados de uma forma, da segunda também de outra, da terceira de outra. Quando a gente for conjugar realmente os verbos, a gente vai ver isso aí direitinho com vocês. Então, só hoje a gente vai ver só isso, né? Só o que é verbo, como você identifica, lembre-se. Como é que eu identifico? Eu vejo se ele pode ser conjugado. E os verbos e as terminações dos verbos, que são as 3 conjugações, AR, ER e IR. Isso é o básico do verbo, é o que você precisa iniciar aprendendo mesmo. Nas próximas aulas a gente vai falar mais de verbo, ok? Então, bons estudos. Vou deixar a atividade, o link da atividade para você estar fazendo. Até mais.